A sequência do domingo de Páscoa, cantada antes da aclamação ao Evangelho, é maravilhosa. É um hino antiquíssimo cantado por nós cristãos. Chama-se Victime Pascali Laudes. Eu vou ler aqui rapidamente a tradução para vocês verem. Os cristãos ofereçam sacrifícios de louvor à vítima pascal, que é Cristo. O Cordeiro resgatou as ovelhas. Cristo, inocente, reconciliou os pecadores com o Pai. A morte e a vida travaram um admirável combate. Depois de morto, vive e reina o autor da vida. Dize-nos Maria, Maria aquela que foi ao sepulcro. Dize-nos Maria, que viste no caminho? Maria responde, vi o sepulcro de Cristo vivo e a glória do ressuscitado. Vi as testemunhas dos anjos, vi o sudário e a mortalha. Ressuscitou Cristo a minha esperança. Ele precederá os seus discípulos na Galileia. Sabemos e acreditamos, Cristo ressuscitou dos mortos. Ó Rei vitorioso, tende piedade de nós. Amém. Aleluia. Este hino, o que nós vamos ouvir agora é um organista da igreja da Catedral de Notre-Dame, em Paris, que fez um arranjo baseado no canto gregoriano, que é exatamente o mesmo hino que nós vamos cantar amanhã na igreja de São Sebastião, na missa solene das 11 horas. Confiram. Muito bem, vamos às perguntas sobre a Páscoa, Guilherme.
Continuando em relação lá às marcações iniciais da data da Páscoa, no início teve algumas divergências. Por que tinha essas divergências em relação à marcação da Páscoa? Porque, primeiro, tem a Páscoa judaica, como eu falei, era dia 14 do mês de Nissan, correspondia ao dia da lua cheia. Aí começaram os cristãos a se dividirem com relação à data da Páscoa, porque no Novo Testamento o domingo surgiu como o dia mais importante, o dia do Senhor, porque foi o dia que ele se manifestou como ressuscitado. E como o domingo, durante a semana, ficou sendo o dia mais importante, então os cristãos começaram, ao celebrar a data anual da Páscoa, deslocar a Páscoa cristã para o domingo seguinte à lua cheia da primavera, para nós outono. Hoje tem lua cheia, possivelmente deve ter sido ontem. Assim, para os judeus, a Páscoa foi ontem, na lua cheia, o dia da Páscoa. Para os cristãos, deslocou-se para o domingo seguinte, que é amanhã. E se a lua cheia acontecesse, porque pode acontecer uma vez ou outra, a lua cheia acontecer o plenilúnio no domingo, aí a Páscoa seria no domingo seguinte. Alguns cristãos quiseram permanecer com a Páscoa judaica. Roma e uma parte do cristianismo do Ocidente permaneceu com esta ideia de que o domingo deveria ser o dia da Páscoa. Concílio de Nicéia, no ano 325, decretou que deveria ser no domingo, unificou a igreja até 1500 e tanto. Quando os ortodoxos separados da igreja romana tiveram um problema com a igreja romana, porque o Papa resolveu que não se deveria mais seguir o calendário juliano, porque ele tinha alguns erros de marcação entre Sol e Lua, e resolveu fazer coincidir o domingo da Páscoa com o calendário gregoriano, que é esse que eu acabei de falar para vocês, para nós hoje. Os ortodoxos dizendo que não queriam se desobedecer ao concílio de Nicéia, resolveram manter a Páscoa, o domingo de Páscoa, no calendário juliano. Agora, se vocês me perguntarem, e qual é o dia da Páscoa dos ortodoxos, eu não saberia dizer. Sei que este ano coincide, no dia 16 de abril, mas os outros anos o cálculo é tão complicado que só eles sabem. Vamos ver agora mais algumas imagens de símbolos pascais fora daqueles que nós estamos acostumados. Sabem que isso não existe, é uma ave mitológica, se chama fênix. O fênix é uma ave que, quando está prestes a morrer, ela mesma arma o seu lugar de morte, que seria um fogo, as brasas, e ela é queimada naquelas brasas, e as cinzas depois ressurgem para uma nova ave. Por isso que o fênix se torna símbolo de Cristo ressuscitado, porque ela surge das cinzas como Cristo surge novo, glorioso do sepulcro. Mas nós temos, além do fênix, temos uma outra ave muito interessante, que é o pelicano. O pelicano existe com outros nomes que nós conhecemos. É uma ave que, para alimentar os seus filhotes, ela com o seu bico, ela vai no peito e retira a própria carne e até mesmo o próprio coração e, portanto, se imola para alimentar os seus filhotes. Assim também, para dar a vida, a partir da sua carne, ela dá a vida aos seus filhotes. Há ainda cânticos da liturgia cristã católica que lembram o pelicano como modelo, como símbolo de Jesus Cristo, que para nos dar vida nos deu da sua carne imolada na cruz.
Vamos ver agora a participação de outros. Se não tiver, vamos ao tema da Páscoa. Não, eu queria fazer uma pergunta. Quando Maria Madalena, no domingo pela manhã, ela chega ao sepulcro e vê que Jesus está ressuscitado, ela até tem contato com o anjo, né? O anjo aparece para ela. O anjo pede que ela volte e espalhe, né, a notícia. E no meio do caminho ela encontra com Jesus. E ela o reconhece e tem o contato com ele ali. Porém, quando Jesus ele aparece para os apóstolos duvidam dele. Tanto que tem até aquela passagem na Bíblia que pede, que ele fala para tocar nas chagas. Nesse momento que Jesus apareceu para os apóstolos, ele tinha uma fisionomia diferente ou os apóstolos não acreditaram pelo fato dele ter ressuscitado mesmo, de estar morto e ressuscitar? Não, na verdade, o processo de reconhecimento do ressuscitado não é comum, igual a todos os apóstolos. Um que duvidou muito foi Tomé. O que não é o caso, por exemplo, de João, que acreditou sem ver Jesus ressuscitado. Outra coisa, Maria Madalena, ela não voltou, porque há duas versões, aí a gente está fazendo confusão. A versão de João diz que Maria Madalena, quando chegou ao sepulcro, viu a pedra removida e, portanto, ficou preocupada e perguntou para aquele que ela achava que era o jardineiro, e o jardineiro disse para ela, ela não reconheceu que ele era Jesus, e aí o evangelho é muito bonito, é o evangelho de São João, vocês podem prestar atenção nesse caso. No caso das mulheres, elas não encontraram com Jesus, elas encontraram com anjos, mas não viram Jesus. Elas voltaram e disseram aos apóstolos que tinham visto anjos, mas que a Jesus elas mesmas não tinham visto. Daí que Pedro e João foram correndo para o sepulcro. Voltamos daqui a pouco, porque o tempo se esgotou. Acabou?